Olá pessoal, aquele abraço, bom dia Juninho, bom dia aos amigos da Sirene RB. Estamos começando a partir de agora a sua história de vida. E hoje nós vamos ler a carta de uma pessoa de Igaraçu do Tietê que nos enviou esta carta. E ela traz o título Teresa. Nós nunca vamos dizer o nome verdadeiro das pessoas. Então todos os nomes que você ouve aqui dentro da sua história de vida são nomes fictícios, tá bom? Vamos então à sua história de vida de hoje. Meu querido amigo Maurício Fusco, desejo um grande dia a você e todos os seus ouvintes, especialmente aqueles que não são daqui. Vieram de uma cidade do interior pequenininha como eu vim há tanto tempo atrás. Sabe, Maurício, além de interiorano, caipira, como dizem, eu tenho uma particularidade. Eu sou mineiro, sou da cidade de Montes Claros, sabe? Ou seja, lá, poxa vida, hein? Saí do interior e vim para uma terra assim, cheia de edifícios. Eu sou também um migrante. A primeira vez que eu ouvi falar, mas falar em detalhe dessa cidade chamada São Paulo, foi ainda nos idos de 1952. Assim que eu vi, me deu vontade de conhecer esse lugar de que tanto falavam lá em Montes Claros. E que hoje eu posso me gabar de conhecer como a palma da minha mão, pelo menos alguns bairros. Maurício, São Paulo não é Montes Claros, não. Lá em Montes Claros se conhece a cidade toda em um mês. Em um mês. Eu aqui há tantos anos, e existem bairros, por exemplo, que eu nunca ouvi falar, Maurício. Por exemplo, eu me lembro que a primeira pessoa que me falou de São Paulo foi Teresa. Eu deveria ter o que ali? 16, 17, 18 no máximo. E Teresa, além de paulista, ela era minha vizinha de portão, uma vizinha nova, bonita e falada, mal falada. E não eram necessários muitos motivos para uma moça ficar falada naqueles anos 50, Maurício. Mas Teresa conseguiu reunir quase todos. Decote, vestido justo, batom vermelho, sardas, tempo demais na janela, muito bolero no toca-disco e motivo dos motivos, corpo em forma de violão, como se dizia na época. Entre a minha casa e a dela havia um muro. Na época da antiga vizinha, velha, feia, engraçada, amiga que eu visitava sempre, costumava pular o nosso muro para encurtar caminho. Ela não se importava, eu era quase uma criança. Agora, olhando disfarçadamente a nova vizinha, eu ficava pensando, como seria bom pular esse muro outra vez. Esse muro ficava na área do tanque da minha casa. Do lado de lá, ela cantava com uma voz sensual, inquietante. Meu pai não gostava, sabe-se lá por quê. Minha mãe também não, pode-se imaginar também o porquê, não é? Talvez os motivos dele e dela convergissem para o mesmo ponto, embora diferentes. Ponto que era o meu motivo para gostar tanto daquele canto da Teresa. E sabe, Maurício, que a voz, ela ficava equilibrando-se em cima do muro. Pois é, ficava equilibrando ali em cima do muro a voz da Teresa. Meu bem, esse seu corpo parece, do jeito que ele me aquece, um amendoim torradinho. Dava para ouvir a minha mãe murmurar, sem vergonha. O torradinho, Maurício, era quase um gemido rouco, talvez ela cantasse de olhos fechados, sei lá. Eu sempre tive imaginação fértil, sempre tive. Eu lembro também que de vez em quando umas calcinhas de renda eram penduradas ali no varal. E minha mãe não suportava aquilo, eu tinha vontade de espiar por cima do muro para ver o que ela estava fazendo. Mas para essas coisas eu era meio covarde, Maurício. Teresa não era casada. Pelo menos essa era a suspeita que a gente tinha. Porque procura as vizinhas, apresenta o marido, pega uma xícara de arroz, uma xícara de açúcar. A independência de Teresa
insultava a comunidade solidária de mães, avós e filhas, sempre se socorrendo com um molhozinho de couve, uma olhadinha no bebê, um trocadinho para o ônibus. Os homens tinham pouco o que fazer naquele quarteirão. Meninos jogando bola na rua, adolescentes trabalhando como office boys ou balconista de dia e estudando à noite. Maridos trabalhando de dia e relaxando à noite com uma cervejinha. Todos eles desejando Teresa. Quando eu voltava do colégio, perto da meia-noite, eu a via no alto do alpendre, esperando o marido, ou o amante, não sei, um homem. Eu olhava, ela fumava, eu passava, ela ficava me olhando, e com a repetição Teresa já me sorria. Mas eu desconfiava do ar zombeteiro dela e nunca acreditei no sorriso dela. Eu tinha vontade de enfrentá-la e perguntar bem atrevido: tá rindo de mim ou pra mim? E em casa, na frente do espelho, eu ensaiava o tom, mãos na cintura. Quando vinha no bonde de volta do colégio, planejava: hoje eu falo. Mas nunca consegui, Maurício. Sempre eu fui um covarde para esse tipo de coisa. E uma noite ela assoviou para mim. Usava-se naqueles anos um assovio de galanteio, de homem para mulher, um silvo curto, logo emendado no mais longo. Podia ser traduzido em palavras, e até era às vezes quando a pessoa queria ser mais discreta ou quando estava contando que assoviaram para ela, e nesse caso a garota falava: olha, fulano fez um foi para mim. Lembra disso? As mulheres às vezes usavam assovio para imitar com certa graça o jeito cafajeste dos homens. E foi o que Teresa fez naquela noite para mim. Tomei coragem, voltei, abri o portão, subi as escadas, parei na sua frente, no alpendre. E ela estava linda, Maurício. Ela estava linda. Ela vestia um penhoar azul e sorria para mim. Sabe, eu pretendia parecer desafiador, seguro, dono da situação, mas o sorriso dela não indicava nada disso. Teresa disse com malícia que o marido estava para chegar. Não seria bom encontrar-me ali. Me concentrei no papel tantas vezes ensaiado, respondi que seria ótimo. Se ele chegasse assim, eu poderia explicar para ele que ela havia assoviado para mim, eu havia subido para tomar satisfação, porque eu não sou palhaço. E a representação não foi muito boa, Maurício. Ela continuava sorrindo, recostou-se namorada, usando a luz do alpendre como uma atriz num palco. E sua voz quente me convidou. Olha, ele não vem hoje, você quer entrar um pouco? Sabe, Maurício, eu deveria ter sido mais prudente e recusado. Mas para essas coisas não sou covarde, não sou. Entrei e conversamos sobre o meu futuro e o passado dela. Vem cá ver minhas fotos, me disse, e eu a segui até um quarto pequeno, onde havia uma grande cama, um guarda-roupa, uma mesinha com abajur. Pediu para que eu me sentasse, apanhou no guarda-roupa uma caixa e me mostrou fotografia de quando era mocinha, cartas apaixonadas de antigos namorados, retrato deles ou de outros, com declarações de amor nas costas e uns versos dedicados a ela pelos namorados atual. Ele não é meu marido, não. Eram poemas que eu já conhecia de cor e salteado. Sabe, eu não gosto muito dele, mas gosto que ele me ame assim, sabe? Os meus namorados sempre me amaram muito. Ah, é? Eu falei assim, sabe, roxo de ciúme, lutando contra a vontade de contar a ela que os poemas que eu fazia eram os poemas todos roubados. Mas vamos mudar de assunto, Maurício, vamos mudar de assunto. Em vez de poemas e cartinha, me deixam falar de outra coisa. Olha, a roupa de Teresa, a roupa que ela vestia, nem sempre estava onde deveria estar. Não sei se você me entende, mas preste atenção. Conversar em cima de uma cama, recostar, mudar o braço de apoio, apanhar coisas para mostrar, buscar conforto, são movimentos que podem impedir um penhoar azul de cumprir o seu papel, mesmo que a pessoa não queira. E quando chegou a hora de falarmos de nós, disse-lhe que seus olhos e sorriso me pareciam zombaria e me deixavam encabulado.
que tinha vontade de perguntar a ela o que há. Em tom de briga, não é? Que tinha só 17 ou 18, não me lembro na época, e ela falou que me achava muito sério para minha idade. Muito bonitinho também, que quando ouvia o barulho do bonde depois das 11, corria para o alpendre, para me ver, e que às vezes me olhava por cima do muro. Tive vontade de contar que sonhava muito com ela, mas para essas coisas sou meio covarde. E foi nesse dia que a minha história de amor ao lado de Teresa teve início, Maurício. Foi neste dia, exatamente nesse dia. Maurício, essa mulher misteriosa, minha vizinha de tantos anos atrás, manteve um relacionamento comigo íntimo, cheio de amor, de sexo, de prazer, pelo menos por 1 ano. Depois disso... Você acredita, Maurício, que um dia eu me levantei, me achando todo, sabe? E quando eu olhei por cima do muro, não vi mais ninguém. Não vi mais Teresa, não vi mais penhoar e nem o rastro. Nada, nada, nada. Você acredita, Maurício, que eu nunca mais a vi? Nunca mais. Maurício, eu também não me casei. Fiquei sozinho. Não tive mais cabeça de ter outra mulher. Embora tivesse um momento ou outro mais íntimos com alguém, mas eu nunca consegui me casar, Maurício, nunca. Eu me chamo Ângelo Lerete, da rua Fernando Jatobá, Igaraçu do Tietê, estado de São Paulo, teu ouvinte de todos os dias, Maurício. E ainda me pergunto, o que há? O que aconteceu com Teresa? Eu ainda penso muito nela. Eu deveria ter sido mais homem com ela, não é? Esta foi então a minha carta que eu escrevo para você, Maurício, para o teu programa, aqui para a sua história de vida. A gente fica por aqui, daqui a pouco você fica com a RB Notícia e a gente volta numa outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, gente, um forte abraço, fique com Deus e até de repente, querendo Deus. Tchau, pessoal.